vamos ter agora a palestra do Joel e antes disso vamos orar pelo que vamos ouvir, portanto precisamos estar atentos a aprender acerca do nosso país. Senhor, queremos continuar num espírito de adoração, de louvor a Ti. Realmente estamos agradecidos pela forma como nos alcançaste e acabámos de cantar que foi pela graça. Realmente não vemos nada em nós que pudesse, apesar de toda a Tua glória e toda a Tua majestade, olhar para Ti, mas agradecemos porque Tu olhaste para nós em toda a nossa pecaminosidade, todo o nosso afastamento. Então estamos gratos. Queremos pedir agora a Tua ajuda, a Tua direção para o que vamos ouvir, tanto para a Tua palavra como para aquilo que vamos ouvir acerca do nosso contexto. Possamos conhecer a Ti melhor, mas também aqueles à nossa volta, aquilo que é o mundo, aquilo que é o que as pessoas pensam à nossa volta. Ajuda-nos a entender isto, ajuda-nos a que isto nos leve também a amar-Te mais e a querer falar mais de Ti aos nossos colegas. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Muito bem. Pronto, esta é a cadeira que nós vamos dar. Contextualização Bíblica 1. É uma cadeira, pronto, vai haver duas cadeiras, uma em cada semestre, mas felizmente eu creio que vou conseguir concentrar os 2 semestres em 2 noites. Isso é bom para vocês. Então, porque este subtítulo em como nos envolvermos biblicamente com o nosso contexto? Eu quis ter este subtítulo porque estas palavras são importantes, eu acho. Porque missão é envolvimento com... não é? Com o mundo, neste caso. E não podemos evitar isso. Temos que nos envolver de uma forma profunda. Biblicamente, não é? Porque a Bíblia é a nossa autoridade final para tudo aquilo que ela pretende revelar. E contexto. Porquê contexto e não mundo? Eu acho que é importante nós refletirmos um bocadinho sobre aquilo que nós temos entendido por nos envolvermos com o mundo, porque ficamos muito, às vezes, no abstrato. Não é? O mundo, estamos no mundo. O que é isso? Contexto puxa-nos mais para a terra, é o nosso contexto. Isso é o mundo. Isso é o nosso mundo. Agora, como nós dizíamos, hoje o que temos de fazer é envolver-nos com o nosso mundo da maneira bíblica. Não pode ser de qualquer maneira. E eu gostava de vos reforçar um bocadinho esta ideia de que isto foi um poema que eu escrevi. Espero que gostem. Um movimento sem missão é um movimento sem razão. É um belo poema. Obrigado. Porque, de facto, nós não temos razão para estar aqui se não tivermos uma missão. E um movimento cristão, se não está focado na sua missão, está só... não é um movimento, como eu já ouvi numa palestra, em vez de ser um movimento, somos um monumento. E nós não queremos ser um monumento, queremos ser um movimento. E para sermos um movimento, temos que estar focados naquilo para o qual somos chamados. E nós somos chamados para uma missão. Como o Manel explicou, temos que fazer missão amando. É essa a forma de fazer missão. Falamos hoje concretamente de proclamação. Isto tem que ser segundo o modelo de Jesus. E qual é esse modelo de Jesus? Vamos ler uma passagem em que Jesus está presente, mas que é mais... mas que fala-nos... apanhamos esta passagem no contexto da vida do apóstolo Paulo, em Atos 22, e eu ia convidar-vos a abrirem e podemos ler. Isto tem, grosso modo,
5 parágrafos. E eu não quero ler isto tudo, portanto, alguém pode ler do versículo 1 ao 5? 1 ao 5, quem pode? Zé? Não, espera aí. Do versículo 6 ao 16. Quem pode? Diana? Não me esqueci de ter Priscila. Do versículo 17 ao 22. Priscila. Do versículo 23 ao 29. Alguém? Ana Cláudia. E do versículo 30 e o versículo 30. Alguém pode ler o versículo 30? Obrigado. Então, força, vamos ler esta passagem. Em nomes iguais ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhes falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei a nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo celoso para com Deus, assim como o sois, todos vós no dia de Deus. Segui este caminho até à morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. E o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deus também recebi cartas para os irmãos e persegui para Damasco, a fim de trazer aos mais para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Identificado-se cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem, chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e até para eu. Então ele disse: O Senhor de nossos pais, de antemão, te escolheu para conhecer a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, e portanto não morreu. Tendo regressado, estava eu a orar no templo e tive uma visão. Vi o Senhor e ele disse: Sai depressa de Jerusalém, porque esta gente não vai aceitar o que tu dizes a meu respeito. Então respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia pelas sinagogas e candia e espancava os que acreditavam em ti. Quando estavam a matar Estevão, tua testemunha, eu também lá me encontrava e aprovei aquele crime. Até tomei conta da roupa dos assassinos. Mas o Senhor disse-me: Vai, que eu vou enviar-te para muito longe, para o meio dos povos que não são judeus. A multidão ouviu Paulo até este ponto. A partir daí, começaram a gritar: Morte a este homem! Ele não pode continuar a viver. Gritavam, rasgavam a roupa e atiravam terra para o ar. Então o comandante mandou os seus homens meter Paulo na fortaleza. Deu ordem para lhe baterem até falar, para saber porque é que a multidão gritava assim contra ele. Mas quando estavam a amarrar Paulo para lhe baterem, ele disse ao oficial romano que estava perto dele: Será que podem bater num cidadão romano sem primeiro julgarem? Enquanto o oficial ouviu isto, foi dizer ao comandante: Cuidado com o que vais fazer, porque este homem é cidadão romano. O comandante foi ter com Paulo e perguntou-lhe: Diz-me lá, tu és mesmo cidadão romano? Paulo respondeu: Sou sim. E o comandante disse: Eu também sou, mas isso custa-me muito dinheiro. Paulo respondeu: Pois, eu sou cidadão romano de nascimento. Os que ali estavam para lhe fazer perguntas retiraram-se imediatamente. O comandante, ao saber que Paulo era cidadão romano,
ficou cheio de medo por ter mandado prender. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa do que era acusado pelos judeus, soltou das prisões e mandou vir os principais dos seus sacerdotes e todo o seu conselho, e Paulo o apresentou diante deles. Obrigado. Que elementos sobre contextualização é que nos saltam à vista aqui nesta passagem? Começa logo no versículo 1. Acho que é o 1. Sim. É o 2. Paulo falou em que língua? Hebraica. Contra as expectativas das pessoas. Ele podia ter falado em grego, que era aquilo que as pessoas esperavam, mas quando ele falou em hebraico, toda a gente ficou em silêncio. Então Paulo falou numa língua que as pessoas identificavam como algo próprio da sua cultura, algo que para eles era querido. E ainda por cima, falando em hebraico, o hebraico corrente da altura, né? O aramaico, era um hebraico misturado com várias línguas, com vários dialetos daquela região, ali do Oriente. Mas ele falou em hebraico e isso inspirou reverência nas pessoas porque era algo familiar para elas. Então, Paulo jogou um trunfo e fê-lo não para manipular, mas por respeito às pessoas. Como era a panagem de Paulo, se nós vimos a forma como Paulo introduz os seus discursos, vemos que Paulo respeitava os seus auditórios, né? e reverenciava os seus auditórios. Segundo ponto que chama a atenção aqui. Eu sou judeu, disse Paulo. Paulo me disse, eu tenho uma costela judaica, mas a minha pátria é celestial. Não, ele disse, eu sou judeu. Então Paulo identificou-se com um certo brilho, parece, né? Um certo, não vou dizer orgulho, mas assumindo aquilo que ele era enquanto natural, enquanto parte de um povo. E também a sua naturalidade geográfica, não é? Falou da sua proveniência. Ele era de onde? Nascido em Tarso da Cilícia. Okay? Então Paulo identificou-se etnicamente, geograficamente, e estas coisas faziam parte da identidade que Paulo assumia. Né? Mas, ao ser sentenciado, bem mais para o fundo da passagem, a ser examinado com açoites, quando estavam prestes, porque era assim que eles examinavam as pessoas, não é? É uma forma de examinar. Vamos examiná-lo com açoites. Paulo identificou-se como o quê? Eu sou romano. Ele disse, é-vos lícito açoitar um cidadão romano. Mas depois, mais à frente, quando foram confirmar, ele disse ao tribuno, eu sou cidadão romano de nascimento. Eu sou de nascimento. Ele identificou-se como romano e nós sabemos o que era o Império Romano. Era um império que naquele momento da história estava a dominar a Judeia, estava a oprimir a Judeia e todo mundo conhecido praticamente, não é? Então, mas Paulo identificou-se como cidadão romano e fez valer os seus direitos enquanto cidadão romano. Interessante, não é? Estes pontos. Mas algo ainda mais enigmático, e este para mim é o ponto mais misterioso desta passagem, é que quando Paulo está a contar o seu testemunho e o seu encontro com Jesus, o que é que Paulo conta que Jesus disse? Eu sou Jesus, o Nazareno. Por que carga d'água é que Jesus, depois de viver, depois de morrer na cruz, depois de ressuscitar, de subir aos céus, aparece a Paulo e identifica-se como Nazareno, né? Uma vilazeca perdida lá na Galileia,
Porquê? Porque é que Jesus se identifica como Nazareno? Não é? Jesus ainda, identificando-se com a sua proveniência, até podia-se ter identificado como belenense, não é? Porque Jesus nasceu em Belém. Era mais giro, porque era a cidade de David, não é? Ficava melhor, mas não, Jesus mesmo identificou-se mesmo como Nazareno. Então isto dá-nos princípios muito interessantes, não é? Porque é que isto é importante para nós? Nós temos que nos identificar não apenas com a nossa cidadania celestial, se somos de facto filhos de Deus e a nossa identidade fundamental é Cristo, mas não nos podemos desvincular da nossa identidade de outras dimensões, como Paulo faz. A nossa identidade tem várias dimensões. Nós vamos explorar mais isto e vamos a Cristo. Vamos a Cristo. Chegamos aqui em Paulo, apanhamos Paulo aqui numa situação muito, muito interessante e Paulo dá-nos muitas pistas do que é apropriado fazer em termos de contextualização, mas vamos a Cristo. Vamos mais ao fundo. Mas antes de ir a Cristo ainda, como é que nós podemos conhecer Cristo? Como é que nós podemos conhecer Jesus e a mensagem do Evangelho? Através da Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia é ela própria também um esforço de contextualização. Como é que Deus pensou em entregar a sua palavra, se a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que Deus se pensou em entregar a sua palavra aos seres que Ele criou? Através de um livro que se pode ler. Não é interessante como Deus nos deu algo que nós podemos entender? Porque Ele se interessou em fazer a sua mensagem conhecida por nós. E nós podemos conhecê-la porque Deus nos deu algo à nossa medida. E isto diz-nos muito sobre a forma como Deus age. E tem que nos dizer também algo sobre a forma como nós agimos com os outros. Mas vamos a Cristo, vamos ao esforço mais incrível de contextualização da parte de Deus. Em João 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas o Verbo fez-se carne. O que é que isto nos diz sobre a forma como Deus se revela à humanidade? A palavra verbo é uma tradução do grego e a palavra em grego é logos. E esta palavra logos significa exatamente palavra. Muitas vezes nós vemos que em vez de verbo há traduções que dizem a palavra, se fez carne, verbo, discurso, há estes significados, mas no entendimento grego, que foi a língua que foi escrito o Evangelho de João, para um mundo de cultura grega, qual era o entendimento desta palavra logos? Era muito mais profundo do que apenas palavra ou discurso, embora fosse isso também. Quem introduziu primeiro este termo, pelo menos são esses os registros históricos que temos, foi o filósofo Heráclito, filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, e atribuiu-lhe um significado bem mais complexo e bem mais profundo do que palavra. Algumas citações sobre a palavra logos, que é importante, muito importante nós percebermos de onde é que isto vem. Isto é escrito em grego, se alguém quiser tirar notas. Oi. Não tem nada a ver? O logos de Heráclito é a estrutura eterna do mundo como ela se manifesta no discurso. Isto era o entendimento de Heráclito. Havia muito aqui para dizer, mas reparem na profundidade do termo. Reparem na profundidade daquilo que o termo quer expressar. A estrutura eterna do mundo como ela se manifesta no discurso. Portanto, é manifesta no discurso, mas fala da estrutura eterna do mundo.
para Heráclito havia uma estrutura eterna. Essa estrutura é o Logos. Os filósofos estoicos, fortemente inspirados por Heráclito, e nós temos referências aos filósofos estoicos em Atos 17, se lermos para quem Paulo estava a falar lá no Areópago, eram os epicureus e os estoicos. Os estoicos foram influenciados por Heráclito e expressavam o Logos desta maneira. O mundo, em grego cosmos, é o próprio Deus, Logos, que é a qualidade individual que dá consistência a toda a substância. O Logos é a qualidade individual que dá consistência a toda a substância. Portanto, vemos que é uma filosofia essencialmente panteísta, né? Em que Deus e o mundo e a matéria tudo é uma coisa só. Né? Depois o Manel amanhã pode me corrigir se eu estiver a dizer alguma gafe, porque ele é uma autoridade nestas matérias. Mas a profundidade disto, né? É algo que dá consistência a toda a substância. Mais recentemente, nos dias que estamos a viver, tem havido um reavivamento do Logos, que é um fenómeno muito interessante, uma resposta a tentativas, não é uma tentativa, é um movimento filosófico que tem rejeitado toda a estrutura e toda a possibilidade de haver uma estrutura interna das coisas. Esse movimento que rejeita que qualquer coisa tenha uma essência é o pós-modernismo, que diz que não há uma essência, não há uma estrutura interna, não há nada eterno que dê consistência a nada, não há consistência em nada. E tem havido um reavivamento do Logos exatamente para responder a isso. É um murro na mesa de uma franja de pessoas. E uma dessas pessoas é o Jordan Peterson. Não sei se já ouviram falar. Epá, a sala acendeu-se agora. O Jordan Peterson disse isto. O Logos, ele fala muito de Logos, há montes de palestras no YouTube sobre ele a falar, com o Jordan Peterson a falar sobre o Logos. Ele diz: o Logos não é apenas aquilo que está no topo da hierarquia, mas é também aquilo que produz ordem a partir do caos no princípio do tempo. O que é que o Jordan Peterson diz? Sem uma estrutura interna que dê consistência a todas as coisas, o que temos é o caos. Por isso, ele depois tem aquele livro, 12 regras para evitar 12 rules to avoid chaos, não é? Qualquer coisa assim. Então, há este reavivamento do Logos porque se percebe que se não há uma estrutura interna, só nos resta o caos. E o Jordan Peterson ficou conhecido por rejeitar a moda, por acaso é do Canadá, né? Isto foi no Canadá, ele é canadiano, é um professor de psicologia, de inventar pronomes para quem não quer definir o seu género linguisticamente. Né? Aqueles pronomes do zer e do zir e mais não sei o que é. Né? E o Jordan Peterson levantou-se contra isto e diz: não, um homem não é uma mulher não é um homem, há uma estrutura interna que dá sentido às coisas, essa estrutura é o Logos e nós temos que respeitar essa ordem natural, porque senão só nos resta o caos. Pronto, só para explicar um bocadinho, mas e o que é que diz o evangelista João sobre o Logos? Agora se calhar já percebemos um bocadinho melhor as implicações disto, quem nunca tinha estudado isto. O que é que João diz? João apresenta o Logos como uma pessoa. O Logos era um homem. O verbo, o Logos, se fez carne. Esta estrutura eterna não é uma força difusa, não é uma estrutura impessoal, não é a mesma coisa que tudo. É um homem e esse homem é o Filho de Deus. Então, João, num contexto em que as pessoas que o liam estavam minimamente familiarizadas com a filosofia dos estoicos, e isto não é só o Logos não é só um conceito grego. Na pesquisa que fiz encontrei também que há uma associação com a personificação da sabedoria na cultura judaica.
Se lemos lá em Provérbios, a sabedoria, e tudo o que a Bíblia fala sobre a sabedoria, o Logos é isso também. Mas depois João faz ele revela-nos isto da parte de Deus. O Logos é uma pessoa, é o Filho de Deus. E isto é a doutrina cristã da encarnação. O Logos estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é o Logos. É a estrutura eterna que dá sentido a todas as coisas e que está no princípio de todas as coisas. Porquê é que Deus encarnou? Porquê é que isto é a forma como João contextualiza a sua introdução. Isto é arte. E estávamos hoje nas comunidades a pensar como é que nós podemos usar metáforas para falar às pessoas do nosso curso. Aquilo que inspirou o João inspira-nos a nós também. Okay? É o Espírito de Deus. Deus inspira-nos. E se nós lhe dermos lugar, nós às vezes estamos tão tensos, tão rígidos, estamos tão preocupados em fazer as coisas bem que não damos lugar a Deus. Não são nós ali a esforçar-nos para fazer as coisas bem. E então na proclamação isto oprime-nos. E deixa-nos e tira-nos a naturalidade, não nos conseguimos relacionar naturalmente com as pessoas porque estamos tão preocupados em que a coisa resulte e esquecemos que Deus, Ele está lá, e que Deus está muito mais interessado do que nós em se fazer conhecido. Porquê é que Jesus encarnou? É muito importante nunca esquecermos a finalidade. Nós estamos a falar aqui do meio, ok? Estamos a falar daqui do meio que Deus usou para se revelar. Por isso é que estamos a falar de contextualização. A contextualização não é um fim em si mesmo. Okay? Qual é o fim? É muito importante não perdermos isto de vista. Porque a nossa principal preocupação não é a contextualização. Mas a contextualização é o meio para nós atingirmos um fim. Mas qual é o fim? Porquê é que Jesus veio? Jesus veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atenção aos paras da Bíblia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, em redenção por muitos. A finalidade é esta a mensagem do Evangelho. A mensagem fala-nos da finalidade. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio trazer salvação. O Logos fez-se carne para trazer salvação. Agora, qual foi o meio que Deus usou para trazer salvação? Deus contextualizou-se para se revelar a nós, para nos falar, para nos alcançar. E como Paulo escreve aos Filipenses, Filipenses 2, versículo 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Foi isto que Deus fez. Deus esvaziou-se de si mesmo, Deus esvaziou-se de quem Ele era, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus esvaziou-se da sua forma divina e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Isto foi o que Deus fez. E a encarnação é a forma mais radical de contextualização. Deus transformou-se naquilo que nós somos para nos alcançar. E esvaziou-se de si mesmo. E pagou um preço altíssimo. Agora, Jesus, Ele não se tornou só plenamente humano. Como nós vemos na vida de Jesus e como vemos na Bíblia. Ele tornou-se também plenamente tudo isto. Plenamente judeu. Plenamente nazareno. Plenamente galileu. Plenamente filho. Ele era
irmão. Ele tinha família. Ele nasceu neste mundo. Ele não veio do nada. Ele nasceu. Né? Houve um processo difícil em que Deus se expôs a todo tipo de adversidades. Jesus nasceu numa manjedoura porque Deus escolheu contextualizar-se. E esta é a primeira iniciativa de Deus, a encarnação, na obra de Cristo. O que é que isto nos fala? Nós já demos uma pincelada nisto. Há duas dimensões. Duas grandes dimensões. Jesus tinha a sua identidade divina e essa identidade fundamental e nunca muda, mas Jesus assumiu uma identidade também humana. E essa identidade humana envolvia nascer num país, nascer numa cidade, nascer numa aldeia, falar uma certa língua, crescer numa certa cultura, aprender os rudimentos de uma certa cultura. E isto não se trata de usar máscaras. Contextualização não é eu pôr uma máscara e fazer de conta que eu sou aquilo que não sou. Isto fala de abraçar o contexto. Jesus, ele entregou-se completamente ao seu contexto. Não deixou nada de fora. E então nós somos chamados a entregarmos ao nosso contexto, a esvaziarmos de nós mesmos e entregarmos ao nosso contexto seguindo o exemplo do nosso Mestre. Somos discípulos. E isto exige muito de nós. Não basta falar, não basta fazer coisas, não basta ter compaixão. Nós temos que nos entregar ao nosso contexto. Só um esquema, tem aqui um esquema, né? Todos os PowerPoints de todas as cadeiras têm esquemas. Certo? Então eu também tenho aqui um esquema para nós entendermos melhor. Então, por um lado, a identidade fundamental. Esta é a dimensão principal. Jesus era 100% Deus. Essa dimensão é a dimensão imutável da identidade. Jesus não muda. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ok? E diz Jesus aos judeus que o estavam a ouvir em João 8, que antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, Jesus não foi de meias palavras. Não é? Ele disse quem era. Como é que nós vivemos nesta dimensão da nossa identidade? Porque, como Jesus, nós somos participantes da natureza divina. Então, esta é a dimensão fundamental. Esta é a nossa dimensão fundamental. A minha dimensão fundamental não é ser português, não é ser do Porto. A minha dimensão fundamental é ser filho de Deus. Sou cidadão de uma pátria celestial mais elevada do que esta pátria. Como é que nós vivemos? Uma das formas como Jesus coloca isto, a nossa identidade, é em João 15. João 15, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, Ele a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é desta ligação a Jesus que vem a nossa identidade fundamental. Nós somos parte da videira, somos os ramos. E estamos ligados a Jesus. Estamos em Cristo. E por isso partilhamos da identidade dele. Então, a nossa identidade fundamental é sempre por referência ao Pai. É sempre por referência a Jesus Cristo. E isso é o mais fundamental. Nunca podemos perder isso de vista.
Não podemos falar de contextualização de uma forma isolada disto, porque senão vamos espalhar. Não é? Senão vamos buscar a nossa estrutura fundamental a uma dimensão que não é a fundamental. Não é? Se calhar vamos buscar a nossa dimensão fundamental ao facto de sermos portugueses e tornarmos nacionalistas. Não é? Ou vamos buscar a nossa identidade fundamental à nossa etnia e aí somos racistas. Ou vamos buscar a nossa identidade fundamental ao nosso género e aí somos sexistas. Não é? Então é preciso ter muito cuidado com isto. Não podemos falar de contextualização de forma isolada disto. Mas, do outro lado, mas também não pode ficar só aqui. Porque é muito importante nós percebermos que aquilo que é fundamental, mas também é muito importante perceber que aquilo que não é fundamental é importante. Okay? Let that sink in. Então, Jesus era 100% homem também. Ele não era só 100% Deus. Ele também era 100% homem. E isso foi uma natureza que Jesus assumiu. Ele não deixou de ser o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não estamos a falar de duas identidades. Jesus não estava clinicamente enfermo. Okay? Não tinha nenhuma doença mental. Nem nós temos que ter. Pelo menos por causa disto. Então, nestas passagens, estas passagens falam-nos desta identidade contextual. Quando Jesus diz à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus e depois se apresenta como o Messias dos judeus. Não há que enganar, Jesus era judeu. Jesus era nazareno. E os discípulos de Jesus eram conhecidos pelos nazarenos. Esta identidade não é fundamental. Então, não é imutável, é fluida. Até um certo ponto, em algumas dimensões. Quer dizer, eu não deixo de ser português. Mas nós temos aqui missionários que deixaram o seu país para estar em Portugal. E de uma certa forma, a identidade deles passa a estar... eles passam a absorver também aquilo que é ser português e isso molda a identidade. Não sei se estou a falar bem ou mal. Mas quando passamos a falar outra língua, a nossa identidade altera-se com isso. Portanto, há alguma fluidez. Cuidado, sabemos que o nosso género não é fluido, o nosso sexo não é fluido, por exemplo, é uma das dimensões não fundamentais da nossa identidade que não é fluido, mas há dimensões que são fluídas. E devem ser. Porquê é que eu digo isto? Não é uma ideia minha. O apóstolo Paulo fala disso nesta passagem. Como é que nós vivemos? 1 Coríntios, e aqui pedia que pudéssemos abrir. 1 Coríntios 9, versículo 18 a 23. Diz assim, 1 Coríntios 9, versículo 18 e 23. Logo, que prémio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a ganhar alguns. E isto faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, aqui Paulo mostra toda a flexibilidade de contextualização.
que ele tinha e que nós também somos chamados para ter. Porque Paulo disse para sermos imitadores dele como ele era de Cristo. Então, nós somos chamados para ter esta flexibilidade. Fazemos de tudo para com todos, para por todos os meios poder ganhar alguns. Este é o nosso chamado. Esta é a nossa vocação. Nós não somos chamados para ser rígidos. Somos chamados para ser flexíveis naquilo que não é fundamental. Naquilo que é fundamental não podemos mexer. Mas naquilo que não é fundamental podemos e devemos mexer. Para por todos os meios poder ganhar alguns. Isto não fala, mais uma vez, não fala de usar máscaras, não fala de sermos hipócritas ou falsos, nem fala de tentarmos ser coisas que não somos, fala de abraçarmos o nosso contexto por amor. Como Jesus. Abraçar, e isto às vezes é abraçar a cruz, porque isto é extremamente, às vezes é extremamente penoso. É abraçar a cruz, muitas vezes. Porque não é fácil. Mas somos chamados para isto. Somos chamados para nos misturarmos com aqueles que estão sem lei, como se estivéssemos sem lei. Embora não estejamos sem lei, estamos debaixo da lei de Cristo. Mas somos chamados para nos fazermos como se estivéssemos sem lei. Bem, Paulo estava a falar da lei dos judeus e de todas as leis cerimoniais, e pronto, é preciso contextualizar isto. Eu não estou a dizer para nós andarmos a roubar para podermos alcançar aqueles que roubam. Não é isso que eu estou a dizer. Mas somos chamados para nos fazer como aqueles que queremos alcançar, não comprometendo a nossa identidade fundamental. Agora, nós somos seres naturalmente desequilibrados por causa do pecado, por causa da nossa velha natureza. Então, o que nós gostamos é de estar num extremo. Isso é onde nós estamos confortáveis. Portanto, quando nós estivermos confortáveis, que isso seja um wake-up call, que se acendam as luzes, porque nós não somos chamados para estar muito confortáveis. Nós somos chamados para estar numa tensão, e o equilíbrio é tensão. E nesta questão da contextualização há muito desequilíbrio, como em todas as outras questões. Mas eu gostava de chamar a atenção só para dois extremos para os quais nós caímos, se não tivermos cuidado, quando nós percebemos isto e tentamos aplicar isto à nossa vida. Um dos desequilíbrios vamos chamar fundamentalismo. Há uma história por trás desta palavra, e se calhar não é a melhor, mas diz-nos, descreve-nos bem aquilo que nós estamos a tentar dizer. Fundamentalismo é nós vermos só a nossa identidade fundamental e esquecermos de tudo o resto. Eu sou só... já não sou português, eu já não sou tripeiro, já não sou nada disso. Eu sou só um filho de Deus. A minha pátria é celestial. Eu já não sou deste mundo. Portanto, não quero nada, não me quero misturar com este mundo. Este mundo não é suficientemente puro para mim. E a minha identidade é demasiado pura. Este é um dos extremos para os quais nós caímos. E depois tornamos-nos o quê? Tornamos-nos pessoas completamente alheadas da vida. Somos mesmo uns... Não só não somos deste mundo, como somos mesmo extraterrestres. Somos pessoas completamente desligadas do contexto. E as pessoas percebem isso e a última coisa que querem é ser como nós. Porque não querem ser esquisitoides. E quando nós nos esquecemos de que a nossa identidade, a nossa identidade em Cristo, apesar de ser fundamental, não é a única dimensão neste mundo que nós somos chamados para assumir, nós caímos nisto. E muitas vezes, não é sempre, não é? Muitas vezes nós podemos fazer tudo bem, como mandam os livros, e as coisas correm mal, estamos a ouvir isso hoje de manhã. E não quer dizer que ao nos contextualizarmos vamos ser muito bem aceitos por toda a gente. Não é isso que eu estou a dizer. Mas reparem, Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia, não vemos que as pessoas se quisessem afastar de Jesus. Não vemos que as pessoas fugissem de Jesus. Não vemos que as pessoas eram atraídas a Jesus. De uma forma geral. Vemos que havia algo de especial em Jesus que as pessoas reconheciam. Apesar de até podiam nem querer andar com Ele. Mas ele não era uma pessoa que provocasse repulsa nos outros.
E às vezes, eu vou-vos contar um bocadinho da minha experiência. Eu não fui sempre evangélico, nem cresci numa igreja evangélica. E deixem-me dizer-vos, para mim, tudo o que não fosse católico era marata. Era Testemunha de Jeová, Igreja Universal do Reino de Deus, estava lá nesse saquinho. E deixem-me também dizer-vos, eu não tive boas experiências com evangélicos. Eu olhava para os evangélicos, ou seja o que fossem, mas olhava para pessoas dessas e dizia: o que é isto? Não quero isto para mim. Porque era tão alien, estão a ver? Era tão alienígena que não quero. Não estou a dizer que é isso que vai fazer as pessoas receberem Jesus ou aceitarem a fé. Não é nada disso que eu estou a dizer. Mas é isso. É para isso que nós somos chamados. Pronto, final. Nós somos chamados para isso. Depois o resto fica com Deus. Isto não é uma cena para funcionar. Não é uma cena para funcionar. É uma cena para nós sermos. Depois o funcionar e os resultados a gente deixa para Deus. Qual é o outro extremo? É o outro lado. É o contextualismo. Vou chamar assim. Foi eu que inventei isto, ok? Isso é só para descrever o extremo para onde se cai quando nós nos esquecemos da nossa identidade fundamental e só vestimos a camisola das dimensões da nossa identidade contextual. Não é? E há cristãos que caem neste erro. E o que é que isto produz? Produz pessoas em quem não só as pessoas não sentem repulsa por essas pessoas, como também não veem qualquer diferença entre essas pessoas e eles. Então, é exatamente a mesma coisa. Porque estão de tal maneira contextualizadas que são o contexto. Não tiveram cuidado com a dimensão fundamental. Negociaram coisas fundamentais, negociaram princípios, negociaram a sua própria identidade em Cristo. E isto também é real para nós. Muitas vezes na universidade há pessoas, e já tive algum contacto com pessoas em quem eu identifiquei isso no GBU, pessoas que foram cristãos, que foram para a universidade e então queres participar do GBU e tal, não, tenho o turno e depois tenho aquilo e depois tenho aquilo, ok. E depois a gente via que não era só uma questão de tempo, era mesmo uma questão de eu agora sou universitário e não quero ser cristão, quero ter uma folga. E é fácil, é muito confortável cair nisso, como também é muito confortável nós esquecermos de que também somos universitários. E depois são aquelas pessoas que transformam, e não há culpados nisto, fazemos isto coletivamente, transformamos os grupos do GBU em guetos para cristãos. Temos medo do contexto e não nos queremos misturar, nem queremos arriscar muito. Nós esquecemos que nós não somos só chamados para influenciar. Nós somos chamados também para ser influenciados. Então isso o Manel hoje atacou o Francisco de Assis, eu vou atacar, não sei quem é que disse isto, mas aquela ideia do... Não, isso até pode soar bonito, mas não é do mundo real. Não é? É tão fácil nós percebermos isto quando pensamos em missionários transculturais. Quem é que consegue ir para outra cultura e fazer as coisas exatamente da mesma maneira que fazia na sua cultura? Ainda por cima com o objetivo de alcançar as pessoas para Cristo. O que é que um missionário faz antes de ir para outra cultura? Tem que ter tempo para se preparar, para conhecer a cultura, para falar a língua. É um trabalho enorme de preparação. Mas nós vamos para a universidade e achamos que podemos fazer as coisas exatamente da mesma maneira que fazemos nas nossas igrejas. Que podemos fazer cultos de louvor e que podemos ir para o meio, pegar uma caixa e ir para o meio de sei lá de onde, podemos ir para a entrada da universidade pregar. Tudo bem, se calhar a Deus até vai. Tudo bem, não. Eu acho que isso não é uma boa contextualização, mas se calhar Deus até usa isso. Mas se calhar Deus até usa, a gente espirra e alguém
ouve o nosso espirro e depois pergunta: espirraste de uma maneira diferente? Se calhar Deus até usa isso. Não é por isso que nós vamos ser assim. A técnica do espirro. Não é? É uma nova técnica de evangelismo. Ok. Para terminar, já vamos esticados. Uma forma de ver isto é esta. Edifícios diferentes, a mesma base. A base é sempre a mesma, mas dessa base podem nascer edifícios diferentes. A rocha é a mesma, mas aquilo que se constrói sobre a rocha pode ter formas diferentes. Não é? Podemos adaptar-nos ao nosso contexto desde que estejamos fundados sobre a rocha. Isso é um exercício que dá pano para mangas. Porque isto de ser missionário exige trabalho. E exige trabalho de conhecer o contexto, de conhecer as pessoas. O que é que um missionário faz quando vai para outra cultura, um missionário transcultural? Se calhar vai ouvir, vai absorver muito mais do que o que vai dar input. Que é para aprender. Mas nós não. Nós queremos chegar aos contextos e influenciar só. E não somos influenciados. Isso não é real. Não é deste mundo. Não é mesmo. Não só não é deste mundo, é extraterrestre. Não é realista. Então, a proposta da Bíblia e a proposta que nos fica hoje é esta. Vamos alicerçar em Cristo e contextualizar-nos ao contexto onde nós estamos. Vamos abraçar o nosso contexto, amando como Jesus. E vamos abraçar o contexto onde nós estamos. Vamos ser universitários para alcançar os universitários e não vamos ser esquisitoides. Vamos sempre ser esquisitos, não é? Quem acredita que um homem que morreu na cruz e depois ressuscitou é sempre esquisito. Há sempre uma dimensão esquisita em nós. Isso não há maneira de fugir a isso. Mas às vezes o escândalo não é a nossa mensagem, é a forma que nós a entregamos. E isso é triste, porque estamos a afastar as pessoas e não é a mensagem que as afasta, somos nós. Não estamos a fazer o nosso trabalho de casa. Então, mais um poema para acabar. Estão sem contextualização, não percebe a sua missão. Vamos orar para que Deus nos dê esta ótica missionária e nos dê a graça e sabedoria, porque é dele que tem que vir a nossa. É dele que tem que vir a nossa ótica e as nossas estratégias e o nosso viver tem que vir dele. O nosso ser tem que vir dele. Sim, Pai, nós agradecemos muito pela Tua Palavra e pela forma como a Tua Palavra nos ensina e nos encoraja. E por termos exemplos e modelos e não termos que estar desorientados às apalpadelas à procura de fórmulas e à procura de inventar a roda. Obrigado porque Tu nos mostras em Jesus aquilo que nós fomos chamados para ser. E apesar das dores que isso traz e do desconforto que isso traz, a glória está em vivermos o nosso chamado e em te darmos e em darmos a Ti aquilo que é Teu por direito e em nos entregarmos aos outros como Tu fizeste. Ajuda-nos, Pai, a saber nos movimentar nisto, porque não é fácil, e ajuda-nos a viver também na graça, Deus, e a não nos oprimirmos por às vezes não sabermos como fazer e às vezes falharmos. Deus, ajuda-nos a confiar em Ti e não em nós mesmos. E a descansarmos em Ti, ao mesmo tempo que fazemos o nosso trabalho com diligência. Entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Só para deixar uma dica para o que vamos fazer amanhã, vamos fazer exatamente este exercício. Vamos pôr isto na prática. Vamos aprender sobre o nosso... Isto foi a contextualização da contextualização. E agora vamos pôr isto na prática e amanhã vamos pôr isto na prática e fazer este exercício de analisarmos o nosso contexto e de nos prepararmos como missionários para alcançar o nosso contexto. Ok? Veja.